Bom, boa noite a todos. Estamos em mais um webinar do Observatório de Segurança Pública e Cidadania da América do Sul. Hoje estamos com o tema Mídia e Segurança Pública no Brasil. Sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes aqui com a presença de todos. Queria agradecer a Nayara de Amorim Salgado, a Isabela Araújo, que estão aqui conosco hoje para apresentar esse tema. A Nayara de Amorim Salgado é pesquisadora do CRISP, que é o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, e doutoranda em Sociologia. Já a Isabela Araújo é mestre em Sociologia pela UFMG e pesquisadora do GEVAC, UFSCar e CRISP, que é o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG. Bom, muito obrigada. Gostaria de informar que o Observatório de Segurança Pública e Cidadania da América do Sul é uma parceria entre o IDP e a OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, e agora estamos compondo uma série de webinars, tá bem? Sejam bem-vindos. Vou conduzir aqui a palavra ao Rodrigo Rossi. Rodrigo, o ministro Raul Jungmann já apontou que está na sala de espera, aí após a sua fala a gente conduz para o ministro, e aí a gente dá início à nossa apresentação. Rodrigo, por favor. Obrigado, Gabi. Boa noite a todos. Boa noite a professora Nayara, a professora Isabela. São muito bem-vindas a essa série de webinar. Como a Gabi já falou, a gente ficou muito feliz em retomar essa série esse ano. Foram alguns que a gente fez no ano passado, nos últimos 2 anos, aliás, alguns cursos e alguns webinários, atingindo mais de 3.500 pessoas, e também produção de pesquisa, né? Foram mais de 10 artigos produzidos, isso com o intuito de contribuir para a produção científica. A OEI trabalha nos eixos de educação, de ciência e cultura, e encontrou no IDP um forte aliado para desenvolver o eixo de ciência. Então, a gente está em 23 países, e aqui no Brasil, desde 2004, a gente atua para fortalecer políticas públicas de Estado, e nada melhor como fortalecer política pública do que promovendo pesquisa, promovendo conhecimento científico. Então, é com muita alegria que a gente recebe vocês na noite de hoje, e convido todos a acompanhar esse tema, que é absolutamente interessante. Estava um pouquinho aqui antes no bastidor, conversando com a professora Nayara e a professora Isabela, para entender qual o enfoque que elas vão dar, e está muito interessante. É um tema extremamente importante e contemporâneo, sobretudo no contexto atual. Então, é com essas breves palavras que eu agradeço e passo e devolvo a palavra a Gabriela. Boa noite. Obrigada, Rodrigo. Agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu vi que o ministro Raul Jungmann está na sala. Boa noite, ministro. Fique à vontade, caso o senhor queira dar as boas-vindas aqui a todos os participantes. Obrigado, Gabriela. Eu quero dar boa noite ao Rodrigo, a Nayara, a Isabela, e deixar o Rodrigo fazendo a mediação. Eu quero assistir e depois fazer alguns comentários. Ok? Perfeito. Muito obrigada, ministro. Então, dando andamento aqui ao nosso webinar, sem mais delongas, por favor, Nayara, pode começar a sua apresentação. Então, boa noite a todos. Eu agradeço o convite. E para esse debate de hoje, eu analisei um pouco da literatura das ciências sociais acerca dessa temática. E é impossível pensar na sociedade atual e na democracia moderna de uma forma desvinculada da mídia e dos seus meios de comunicação. A função da mídia ela é transmitir informações para a sociedade de maneira fidedigna, né? É através dela que a população fica informada sobre os diversos ramos, como economia, saúde, aí a segurança pública também, e como entretenimento. Enfim, os programas televisivos eles se tornaram formadores de opinião e não raras vezes, né, manipulam os seus telespectadores a pensar e agir de forma de determinadas maneiras. Muitos estudiosos entendem a mídia como um quarto poder. De qualquer forma, ela se constitui uma força relevante dentro da democracia, inevitavelmente. E o acesso à informação é um direito fundamental, tá? Previsto na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, enfim. E nesse sentido, eu reforço aqui a função social do jornalismo e a necessidade de um jornalismo cidadão,
que é entendido como um dos meios de aprimoramento da democracia, da defesa dos direitos dos cidadãos, da igualdade no tratamento e na aplicação das leis, entre outros tantos pontos. Eu quero chamar a atenção aqui para o ônus e para o bônus da relação entre mídia e segurança pública. E a questão que se coloca é que a relação entre a mídia e a segurança pública pode ser mais complexa do que nos parece no primeiro olhar. Se de um lado você tem uma relevância incontestável e a necessidade e continuidade de um casamento harmônico, do outro lado tem-se uma relação frágil que impõe riscos para uma atuação séria dos atores da segurança pública e um serviço à população. Com isso, eu elenquei, né, alguns pontos sobre essa relação entre mídia e segurança pública. Pensando sobre os bônus, a mídia, no geral, ela é uma importante ferramenta na defesa dos direitos da população, inclusive no sentido de denúncia e mobilização popular. As grandes mídias têm um papel importantíssimo na agenda política do país. Diz, inclusive, sobre a sua potência, né, de quarto poder, gerando resultados socialmente relevantes. E a imprensa ela tem um papel importante sobre as políticas públicas de segurança, porque, apesar das deficiências que ainda persistem, os pesquisadores, os especialistas, eles são muito enfáticos em apontar um papel decisivo dos meios de comunicação e o da imprensa em especial nas respostas dos governos e da sociedade aos temas relacionados à violência. Nesse sentido, quando a mídia passa a realizar a cobertura de certos fatos criminais, a pressão política sobre as instituições da justiça vai se tornando maior, né? Tendendo à geração de reações mais rápidas. Isso porque o apoio popular que é suscitado transforma-se rapidamente em cobranças e em respostas. Nesse sentido, quando a gente traz os debates para a população com informação de qualidade, a mídia fomenta uma mobilização comunitária em torno desses temas importantes. Em outro aspecto, com a publicização dos fatos relacionados ao sistema de justiça criminal, é possível que se tenha um maior controle social das instituições públicas de segurança, já que leva ao grande público, né, o conhecimento sobre os procedimentos e os resultados das suas ações. Quando temos em vista uma mídia comprometida com a informação de qualidade e uma divulgação séria, é notável os ganhos para a população e para as ações de segurança pública em si mesmas. Os órgãos de segurança pública, eles também têm se valido da mídia para repassar orientações à população, bem como obter apoio das pessoas para prestar informações sobre os fatos que possam ajudar no trabalho da polícia. Nesse sentido, também, através da divulgação, a mídia estimula os debates sobre segurança pública e influencia a opinião pública sobre esse sentimento de segurança ou insegurança pública, né? Alterando a quantidade e a qualidade das ideias disponíveis sobre esse tema na sociedade. A comunidade, por sua vez, ela também encontra na mídia um canal de comunicação com os órgãos do Estado, que serve para expressar suas necessidades, opiniões, colabora assim com a segurança pública, por sua vez. Pensando nesse sentido, em diversos países, as polícias têm encontrado na mídia uma parceria forte para ajudar no trabalho de investigação e na identificação de criminosos também, né? Atualmente as pessoas podem locomover-se, né, por grandes distâncias e aí infratores, o crime também, nesse sentido, ele vai se expandindo também, né? E aí, com a veiculação dos fatos que estão acontecendo, né, tornam-se fatos públicos e a partir disso, as notícias vão sendo veiculadas pela mídia, todo mundo vai acompanhando, isso, de certa forma, pode ser uma ajuda para as forças de segurança. Ainda outro ponto sobre o bônus, né, da relação entre mídia e segurança pública,
a imprensa ela vai se tornando também uma grande parceira das políticas, das polícias e dos órgãos dos direitos humanos, que frequentemente buscam ajuda para obter informações ou fazer denúncias, né? E aí, quando a imprensa se atém a tecer críticas substanciadas por pesquisadores ou ainda pela opinião popular sobre determinado aspecto das ações da segurança, acaba por colaborar com o Estado na melhoria de seus planos e ações. Quando a mídia também denuncia os desmandos, né, os abusos de autoridade do aparato policial, a quebra dos direitos das pessoas, e ainda aponta problemas da violência e da criminalidade em determinada região ou circunstância, ela proporciona aos gestores públicos, né, informações bem valiosas e que devem ser levadas em consideração também para o redirecionamento dos planejamentos. Pensando sobre os ônus da relação entre a mídia e segurança pública, a cobertura da mídia ela tem sido cada vez mais abrangente, com acompanhamento no local dos fatos e a divulgação muitas vezes simultânea, né, das ações criminosas, das operações policiais. E aí, o papel da mídia vai muito além dessa cobertura e divulgação dessas notícias sobre segurança pública, né? Ela mobiliza pessoas a pensar e agir sobre esses fatos noticiados. Só que a gente tem que se questionar, então, qual que deve ser o limite a que devem submeter-se os meios de comunicação diante do crime e da violência, para evitar esses enfoques que levam à espetacularização, o que desvia do objetivo principal do jornalismo, né? Nesse sentido também, os temas de segurança pública, criminalidade, violência têm ganhado notoriedade, né, nos últimos anos, esses programas jornalísticos da televisão brasileira e do mundo, né? E a violência ela não seria notícia se de fato ela não existisse. Só que com a globalização, a humanidade vive uma sensação ainda maior de insegurança. Ela tem acesso às mais diversas informações, né? A gente vê tudo pela TV, tudo que está acontecendo no mundo inteiro, né? Não só o que está ao redor da gente. Então, o primeiro problema a ser destacado, então, qual que é a maneira pela qual a mídia retrata esse crime, né? Principalmente esse crime violento, né? Que diz respeito à tendência de divulgar esses eventos dramáticos a partir de um tensionamento, né, da sua singularidade com as dimensões do particular e do universal. Ou seja, o que é apresentado como um fato, um assassinato, por exemplo, parece que às vezes fica emancipado das suas circunstâncias e ele é mostrado muitas vezes sem que se permita qualquer referência às condições que poderiam ser identificadas como precursoras, né, da própria violência. Quando essa forma de noticiar o crime se torna uma regra, o que infelizmente acontece muitas vezes no Brasil, passa a ser improvável que os fenômenos contemporâneos da violência sejam percebidos pelo público na sua complexidade. Quando essas notícias do crime, da violência, são divulgadas sem haver uma contextualização dos fatos, né, uma explicação das circunstâncias em que ocorrem, a tendência é que as pessoas formem a opinião que elas estão vivendo uma sociedade insegura, né? E daí surge a necessidade, a importância da responsabilidade social da mídia em veicular essas notícias de segurança. E aí os meios de comunicação podem servir para uma desconstrução da sensação de segurança quando ela usa do sensacionalismo. E muitas vezes alimentam o sistema de violência por meio de alguns processos legitimados e operacionalizados nas notícias e reportagens que são publicadas. E aí, uma das maneiras de acentuar essa cultura do medo nas sociedades é estereotipar as pessoas e circunstâncias e lugares, e aí ligando isso ao contexto de violência e criminalidade, né? E quando essas figuras são impregnadas na consciência social de modo a surgir entre as pessoas um sistema de interpretação da realidade própria,
para a sua percepção do outro, né? A disseminação da cultura do medo acontece e a culpabilização de determinados grupos sociais e a estigmatização socioespacial de alguns bairros ou cidades, né? Isso tudo vai gerando um discurso reducionista e que busca inventar um óculos da violência, né? Onde esses lugares e pessoas, grupos vão ficando marcados, né? E chega a banalização da violência. Isso tudo dá para pensar como que as mídias são ferramentas poderosas e influentes, né? E traz para a gente perguntas para esse nosso debate, né? Como tem sido a divulgação por parte da mídia das informações policiais e segurança pública no Brasil, né? Como que a mídia poderia, então, divulgar sobre a violência e criminalidade sem propagar essa cultura do medo? O que das políticas públicas de segurança devia ser divulgado na mídia, né? Essas e outras perguntas, né? Jornalistas, gestores públicos, formadores de opinião deveriam buscar respostas juntos, nesse sentido de avançar na propagação do melhor convívio social e na busca de uma cultura, da formação de uma cultura de paz. Outro ponto extremamente importante assim, é que a violência explorada pelas mídias sensacionalistas, em sua maioria, parece ela ser cometida e imputada sempre por indivíduos economicamente vulneráveis, né? Levando à estigmatização social negativa. E tudo isso corrobora para o aumento da sensação de insegurança e também para o descrédito das instituições públicas e contribui para o fortalecimento dessa cultura de violência. As mídias constituem, nas modernas democracias, né, um dos principais produtores de representações sociais. O que isso gera, né? Porque além do seu conteúdo como falso ou verdadeiro, elas têm uma função pragmática como orientadoras às condutas dos atores sociais. Nesse sentido, faz sentido argumentar em favor da relevância do tema como um subsídio para a formulação de políticas públicas para a área, né? Não por serem as representações sinônimo de verdade, mas por se constituírem veículos privilegiados de crenças, valores e anseios de distintos setores da sociedade. Por exemplo, a questão da impunidade é o tratamento dado a ela pela mídia, né? Não apenas impunidade concretamente existente, né, testemunhada, como prática corriqueira, mas também sua representação promovem um descrédito grande às instituições e põe sobre uma suspeição sua legitimidade e eficácia, né? Outro ponto que eu queria... Deixa eu ver como é que a gente está de tempo, né? Outro ponto importante, assim, que eu queria trazer para o debate é sobre as novas tecnologias de informação e comunicação e o alargamento desse entendimento sobre o que são essas novas tecnologias, né? E como elas permitem as mudanças sociais profundas e influenciam a configuração das chamadas sociedades do conhecimento, né? E facilitam a comunicação, né? O compartilhamento de dados, o surgimento de redes virtuais. E também é um ponto para a gente pensar como que isso tudo afeta o campo da segurança pública, né? Com todas as suas questões. Porque as tecnologias de informação e comunicação, elas não são neutras, né? Se por um lado a gente tem uma difusão acelerada e deliberada das informações falsas, as fake news, em dimensões assustadoras, né? Por meio das redes sociais, também por contas autônomas programadas, né? Para espalhar mensagens, manipulando a opinião pública. Enfim, os algoritmos usados nas redes sociais, né? Que causam esse efeito de ressonância, que levam os indivíduos para as bolhas. Enfim, todas essas questões que essas novas tecnologias trazem e também como que essa democracia digital, né, pode permitir ampliar
a participação política, né? Principalmente ao possibilitar o envolvimento crescente da população em conjunto com os gestores, enfim, com os responsáveis pela segurança pública. Cabe a nós pensar como que essa democracia digital, as novas formas de tecnologia, né? Como que isso tem se aplicado no campo da segurança pública, né? E pensando já as considerações finais aqui, né? A mídia, em particular a mídia impressa, ela tem reagido a algumas mudanças sociais e a nova percepção da problemática da segurança, né? De forma mais complexa, ela tem alterado a cobertura e pouco a pouco vai deixando velhas práticas de reportagens de polícia, quase sempre sensacionalistas e vinculadas à troca de favores com fontes policiais. O que a literatura da área vai dizer é que os jornalistas que cobrem a área, geralmente ligados aos editoriais de reportagem, eles são mais qualificados, né? Encontram maior reconhecimento dos seus colegas, e a mudança que tem acontecido é fundamental, assim, né? Já que a mídia tem desempenhado um papel cada vez mais forte nesse debate público sobre o tema da segurança pública. E aí tem algumas tendências em curso, assim, né? Que são provocações para a gente debater, assim. Se por um lado você tem um volume de notícias sobre violência urbana e segurança pública que é bastante expressivo, isso, o que aponta que esse assunto é muito relevante, mais importante que isso, constata-se que a maioria dos jornais analisados, né, até aqueles de venda de banca, né, deixou de praticar coberturas meramente criminais, assim, né, típicas das antigas sessões de polícia, e passou a tratar o tema de uma forma um pouco mais sóbria, cuidadosa. Tem essa tendência. Por outro lado, a cobertura ainda depende em alto grau das fontes policiais, né? E isso aí vai acontecendo que a cobertura vai ficar extremamente factual, né? E compõe-se majoritariamente assim, de histórias individuais, pouco contextualizadas, e que contém essa baixa diversificação de opiniões e pontos de vista, e que recorre pouquíssimo a dados estatísticos, pesquisas e outras informações que seriam uma grande fonte, né, para esse debate todo. Mas, assim, nesse sentido, se as novas tendências vão se vislumbrando como um percentual não desprezível dos textos enquadrados nessa perspectiva das políticas públicas, em particular quando foca o sistema penitenciário, por exemplo, né? As notícias sobre as forças de segurança, ainda que muito expressivas no volume, elas carecem de elementos que permitam uma reflexão mais profunda, e não trazem a indicação de pontos nevrálgicos mesmo, assim, a serem enfrentados, por exemplo, a necessidade de investimentos, de modernização das polícias, combate implacável à violência, corrupção, enfim, ainda é pequeno também esse volume de editoriais e artigos assinados, esses artigos assinados discutindo especificamente políticas de segurança pública, o que seria muito interessante, o crescimento de espaço para esse tipo de material. E, do ponto de vista jornalístico, predomina, em grande parte das matérias, um tratamento superficial, né? Que revela um pouco um parco investimento das relações do setor. E aí, a gente chega a uma conclusão. Enquanto a mídia denuncia a gravidade da crise da segurança pública no país, ela abdica, em grande parte do tempo, do papel de tomar a dianteira no debate sobre esse tema, que é muito importante e que poderia motivar ações do Estado mais eficazes e mais abrangentes. Uma das críticas mais comuns a polícia, por exemplo, é que ela corre atrás do crime sem capacidade de preveni-lo com planejamento e inteligência. A cobertura jornalística, por exemplo, aí mesmo os melhores jornais do país padecem desses mesmos problemas, né? Corre atrás da notícia do crime já ocorrido ou das ações policiais já executadas, mas tem pouca iniciativa e usa de uma forma muito tímida sua capacidade de pautar um debate público consistente no setor.
Aí a responsabilidade dos meios de comunicação também abrange o desafio de apresentar soluções para o enfrentamento do problema, assim, né? Que os estudantes da área, os estudiosos do tema da área sempre colocam como ponto importante. Já para finalizar, assim, né, essas são as minhas contribuições, as minhas provocações para o debate. Espero que tenha contribuído. Muito obrigada, Nayara. Sim, foi de grande relevância. Eu estou aqui com algumas anotações já falando sobre quão bom, né, qual é o bônus e o ônus desse excesso de acesso à informação, né, que tem tudo para trazer benefícios, mas a gente sabe também que tem algumas problemáticas. Bem, para não se alongar, para eu não me alongar, vamos lá, Isabela, para o seu momento de fala e no final, inclusive convido a todos, caso tenham perguntas, que encaminhem aqui pelo chat, que a gente vai narrar no final dessa exposição, tá bom? Obrigada mais uma vez, Nayara. Por favor, Isabela. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje colaborando com essa discussão que Nayara e eu temos feito e temos nos interessado, né? Não é a minha área de expertise, mas é uma área que há um tempo tem me provocado e tem aparecido nos meus trabalhos de uma forma tangencial. Então, estou aqui mais para provocar uma discussão e para entender um pouco, para a gente pensar coisas juntos, do que para falar especificamente de algum trabalho que desenvolvi ou algo parecido, assim. Eu e a Nayara, como eu disse, a gente tem pensado um pouco junto sobre isso, então a estrutura parece parecida e não pode parecer repetitivo, mas cada uma vai para um caminho e um foco diferente. Então, gostaria de explicar um pouco como que vou dividir minha fala. Assim. Primeira coisa que a gente tem como ponto, né, é essa relação paradoxal entre a mídia e a segurança pública, que vai ser muito perpassada pela contradição, mas também por uma certa cumplicidade. Então, eu quero, nesse meu primeiro momento, falar justamente, né, da importância da mídia para uma sociedade democrática, de uma forma mais rapidamente, porque eu acho importante a gente sempre relembrar que por mais que a gente traga diversas críticas e críticas importantes, a gente também precisa lembrar dessa relevância e da conquista que é se ter uma mídia livre e independente. E num segundo momento falar também, e aí a parte mais importante, sobre o como que essa relação se tangencia, essa relação ela acaba ficando mais frágil quando a gente coloca em questão a segurança pública. Então, antes de mais nada, o que eu estou chamando de mídia, né? Normalmente a gente pensa mídia mais por jornais, rádios e televisão, que é considerada essa mídia de massa. Mas agora a gente não tem só elas, né? A gente agora tem páginas de internet responsáveis por disseminar conhecimento, que se propõem a isso, plataformas digitais, a gente tem canais do YouTube, tudo isso a gente pode trazer para a discussão, para a gente ampliar o que a gente está falando, o que a gente está conversando sobre aqui. Então, a gente tem, inclusive, porque esses jornais, né, eles estão entrando também para os campos de plataformas digitais. Então, é importante a gente lembrar desse ponto em específico. Então, o primeiro ponto aqui é a gente lembrar da mídia, né, da importância de uma mídia livre, forte, independente, como que isso se torna uma premissa básica para um regime democrático, que vai garantir o direito à informação de qualidade, verdadeira e crítica a todos os cidadãos. Então, essa mídia independente, ela vai contribuir para a transparência e uma visibilidade que é premissa básica, né, de um regime democrático, e ela vai informar a população sobre os mais diversos assuntos, fazendo com que a gente possa contribuir, né? Ter informações para que a gente possa construir as nossas opiniões, os nossos posicionamentos e também estabelecer críticas, por exemplo, ao governo. De uma forma sempre a reforçar os ideais democráticos. Então, a mídia teria aí uma função importante para um não ataque aos nossos ideais democráticos, que são, né, bastante importantes. Então, a gente pode falar que, para além do quarto poder que Nayara trouxe, a mídia também ela presta um importante serviço público, né? Então, é bastante importante a gente lembrar sobre isso. E aí, um exemplo nesse sentido é o contexto dos movimentos pró-redemocratização no Brasil, em que a mídia se junta com a sociedade civil pela defesa do Estado de Direito e o respeito aos direitos humanos, com uma postura bastante ativa de críticas a ações que desrespeitassem os princípios.
informando a população sobre a importância dessas garantias e as denúncias nesse sentido. E quando a gente vai, né, para o campo de segurança pública, esse caráter denunciativo da mídia vai ter um papel extremamente relevante que auxilia a população a publicizar questões que as atingem. Então, a mídia vai ser esse canal de comunicação da população com os órgãos do Estado. E que vão se dar voz às necessidades que aquela população está identificando como um problema de segurança pública, porque, né, nós estamos aqui vivenciando cotidianamente essas situações, então a gente pode ter essa voz ativa a partir das mídias e, ao mesmo tempo, apontar soluções também em como resolvê-la de uma forma pensando ali, por exemplo, uma área que existe um grande número de assaltos em determinado horário, a população pode falar, cara, acho que se colocar uma luz aqui, a gente pode ver uma situação assim, uma situação melhor. Então, a gente tem esse ponto bastante importante. E, em contrapartida, a mídia também pode atuar como porta-voz dos próprios gestores também, sendo veículo desses repasses de orientações, apoios, né, policiais para conseguir informações, como a Nayara já trouxe anteriormente. Então, quando a mídia ela se dispõe a retratar sobre essas realidades, os perigos e as consequências de tais questões, mais do que apenas informar a população, mais do que seu papel informativo, a gente está trazendo um tema para o debate dentro das casas da população brasileira. Então, a gente constrói uma movimentação em torno do tema. E aí a gente tem exemplos bastante substantivos nesse sentido. Quando a gente começou a Lei Seca, por exemplo, a mídia teve um papel bastante importante de mobilização sobre o tema, apontando quais eram as consequências de dirigir alcoolizado. Então, existem pautas bastante relevantes que são colocadas a partir da mídia e que vão apoiar nessas questões. Assim. E aí, mas existem questões que acabam se tornando um pouco mais frágeis. Nos últimos tempos, a gente teve um podcast que ficou bastante famoso, bastante conhecido, que foi feita uma denúncia, né? A questão não era denúncia, era uma informação sobre uma história de uma mulher que, há um tempo atrás, tinha mantido uma mulher brasileira, né, ambas brasileiras, em uma situação análoga à escravidão. E a partir dessa denúncia, né, a partir dessa informação e dessa disponibilidade, dessa história, aumenta-se o número de denúncias, as pessoas começam a reconhecer, começam a falar sobre o tema, mas, ao mesmo tempo, existe uma construção narrativa que acaba colocando isso como um grande espetáculo. Então, se descobre onde essa casa vira ponto turístico, existem fotos, a privacidade dessa mulher acaba sendo também afetada e atingida. Então, ali, acho que esse é um assunto interessante de como a gente pode, ao mesmo tempo, contribuir, a mídia contribui bastante, mas também existe questões bastante sensíveis que precisam ser tratadas e precisam ser faladas. Isso porque, quando a gente pensa em mídia, a mídia ela vai ser um dos principais elos entre o que acontece no mundo e a ideia que as pessoas fazem desses acontecimentos, porque ela se torna responsável por selecionar um fato, transformar esse fato num acontecimento relevante e importante de ser noticiado e se constrói uma narrativa a partir disso e, com isso, vai atribuir significados que vão chegar até a população. Então, é através do que é noticiado e veiculado pela mídia que os indivíduos vão buscar não apenas se situar no mundo, mas também explicar os fatos que acontecem no mundo. E é nesse ponto que sociólogas e sociólogos vão chamar a atenção para o fato da mídia ser responsável não só por apresentar uma realidade, né, mas também por representar essa realidade, orientar as condutas, os comportamentos dos indivíduos e atribuir significados às notícias que ela está apresentando. Lembrando, né, aí, que a gente parte de um imaginário e uma idealização importante de que o que nos é apresentado se constitua como uma verdade. E é a partir disso que há essa forma de orientação das condutas. Certamente, a gente não pode fazer uma associação simplista que existe uma definição pura da forma com que os indivíduos devem pensar. Então, a mídia ela não vai pautar a forma necessária que todo mundo pense, e todo mundo, a partir disso, vai simplesmente acatar de forma simples o que a mídia está colocando como uma questão. Mas ela necessariamente vai pautar o que a gente vai falar.
ela vai pautar pelo menos o tema que a gente vai discutir no almoço de domingo em família, porque ela está sendo noticiado, está sendo veiculado em vários lugares e, obviamente, isso se torna uma pauta de conversa. Um ponto interessante para a gente pensar um pouco como que a mídia ela vai pautar esses assuntos e como muitas vezes ela acaba dando o tom dessa conversa é o exemplo da guerra às drogas nos Estados Unidos. Uma pesquisa feita por uma socióloga diz que apenas 2% da população via o consumo de drogas como uma preocupação relevante da segurança pública nos Estados Unidos, antes do presidente Nixon declarar, né, a guerra às drogas e antes da mídia começar a cobrir isso como uma questão de segurança pública. Então, pegando o cenário antes e depois, quando se tem, né, a medicialização, quando se começa a se falar sobre o tema, começa a se veicular e noticiar, isso se transforma numa preocupação corriqueira e cotidiana desses indivíduos que antes não preocupavam muito com isso específico. Ou seja, a mídia ela vai produzir certas representações sobre violência, criminalidade e segurança pública. E é aí que a gente precisa ter uma grande cautela. Tomando como pressuposto, né, como a gente disse, que ela é uma grande responsável por nos auxiliar nesse processo de apreender o mundo, a forma com que a mídia nos passa essa informação, ela não pode ser considerada de menor importância. Porque quando a gente fala sobre mídia e segurança pública, a gente traz a questão da espetacularização da notícia. Quando um acontecimento ele vai ser divulgado de uma forma absurdamente massiva e supervalorizando alguns pontos daquela notícia em detrimento de outros. E aí, para a gente falar dessa espetacularização, alguns pontos eles precisam ser retomados. O primeiro é que a gente precisa lembrar que mídia, questões jornalísticas, tudo isso é também um mercado, né? É um mercado em que é perpassado por interesses financeiros também. Em que quanto mais a gente vende, quanto mais audiência se tem, ou quantos mais, né, pensando aí as mídias digitais, likes que se consegue, mais se tem, mais se ganha, mais se gera lucro. Então, desse modo, vai ter uma seleção bem específica de quais assuntos são aqueles que serão de interesse, que vai comover uma curiosidade ali da pessoa, que vai querer se informar sobre aquela determinado assunto. Então, aqui existe uma confusãozinha entre interesse público para interesse do público. Então, agora a pergunta não é isso é de relevância pública, é muito mais do isso vai interessar o público? Isso vai chamar a atenção? E aqui a gente está partindo do pressuposto que as questões de violência e criminalidade é um assunto muito sensível para a população, em que vai mexer com uma comoção, com as paixões das pessoas. Então, sempre se torna não só o interesse público, mas o interesse do público. Então, é bastante importante a gente pensar sobre isso. Quando a gente volta no nosso contexto histórico, como a Nayara disse, a gente está nesse processo, né, globalizado, a gente passa por essa revolução tecnológica que cada dia se acentua ainda mais. Então, a gente tem cada vez um acesso muito rápido, fácil e massivo de informações. Então, notícias que são distantes geograficamente estão muito próximas. Então, coisas que acontecem em outras partes do mundo parecem muito perto. E muitas vezes, preocupações que são de outros países também se tornam as nossas, porque vira a nossa conversa do domingo no almoço, porque a gente começa a ter uma informação bem maior sobre essas questões. E esse processo de espetacularização, ele se utiliza não só de uma seleção de notícias que vai explorar esse sentimento de necessidade de segurança que a gente tem, mas é um processo também da construção de como é narrado esse acontecimento. A Nayara comentou sobre essa coisa do ao vivo, né? E isso é bastante importante para uma espetacularização, porque a pessoa que está noticiando, ela se torna quase como uma testemunha ocular, porque ela estava ali no momento do crime. Então, ela noticiou aquilo naquele momento, então ela ainda está tomada pelas sensações de que é vivenciar aquilo. Existe também uma emoção que vai ser passada por esse comunicador, né? Ele vai fazer uma dramatização corporal. Existe muitas vezes um discurso de exagero e de oposição e acho que uma simplificação, em certo modo, do que aconteceu ali. E aí essa vinculação dessa notícia, muitas vezes, ela vai ser feita a partir de uma seleção de imagens bastante elucidativas, chamativas, que vão gerar uma comoção na sociedade.
Então, todo esse cenário vai nos permitir dizer que a mídia ajuda norteando a sensação de segurança dos cidadãos. Mas não apenas essa noção de segurança, que aqui a gente pode falar que é uma noção de insegurança, mas coloca em pauta como elas devem se preocupar e o quanto elas devem se preocupar com tal fato. No sentido de que quanto mais se vincula notícia sobre um determinado acontecimento ou um determinado tipo de crime, por mais específico que ele seja, por exemplo, começa a se ter uma noção que devemos nos preocupar muito mais com ele, porque ele está muito mais próximo da gente do que a gente nota. E aqui é importante a gente falar que nós temos problemas de segurança pública bastante relevantes e que a gente precisa estar discutindo esses temas. Mas aqui, quando a gente tem a espetacularização, são crimes normalmente que fogem desses acontecimentos cotidianos. São crimes que acontecem, são selecionados e a partir disso se cria uma narrativa muito superior e muito mais supervalorizada. Então, esse processo de espetacularização, ele vai remontar algo similar à barbárie, assim, colocando a população num estado de medo latente, uma sensação de insegurança. Então, a gente tem uma superestimação do risco real que a gente enfrenta, porque realmente a gente tem questões de segurança que estão nos perpassando o tempo inteiro. E muitas vezes essa sensação de insegurança não condizem com o nosso contexto. Um dos grandes nomes da sociologia e da criminologia é o Garland, e ele vai trazer um conceito muito importante para pensar sobre isso, que é o conceito de pânico moral. Ele define o pânico moral como uma sensação excessiva de alarme ou medo, que geralmente vai acabar afetando um corpo de pessoas que vão acabar tendo esforços exagerados para garantir a segurança. E para ele, a mídia ela tem um papel muito fundamental nisso, tanto para disseminar essa sensação, mas também para criar os atores que estão envolvidos nessa relação. Então, as pessoas que praticam essa conduta criminosa, segundo Garland, elas são pintadas pela mídia quase como uma imagem fantasmagórica, colocando ele sempre como um monstro, uma pessoa muito fria, muito calculista e que fez um ato bastante desproporcional. E existe um consenso, né, a partir desse ato, né, a partir dessa construção, as pessoas vão acabar tendo uma reação muito negativa e homogênea. Então, existe uma sensação de medo, de insegurança muito, muito disseminada entre as pessoas. Então, porém, o que acontece? Da mesma forma que essa notícia ela vem rápido, necessariamente ela vai embora rápido, porque precisa se ter uma outra notícia para colocar no lugar. Então, a gente entra num ciclo de várias condutas específicas que são supervalorizadas e ao mesmo momento que ela, por um momento, chama muito atenção, num outro momento, uma outra vem para substituir, né? Eu brinco que é quase como se a gente estivesse levando o caldo em alto mar, assim. A gente está recuperando de um, a gente vem com outra notícia. A gente está recuperando e vem uma outra. Então, todo esse cenário vai nos conduzir em dois caminhos. O primeiro é essa sensação do salve-se quem puder, né? Então, todo mundo quer salvar desse grande medo e dessa grande insegurança. Então, a gente acaba tendo uma privatização da segurança pública. E aí, de uma forma mais radical, o desejo dessas flexibilizações cada vez maiores do porte e da posse de arma. E, do outro lado, também, de uma forma mais moderada, os serviços de segurança e de vigilância privados. Na Constituição está que, né, a população também é responsável pela segurança pública, mas o órgão principal ainda é o Estado. Então, a gente precisa sempre lembrar dessa importância, dessa relevância de que o Estado também participe, seja o principal órgão de defesa das garantias de segurança pública. E o segundo ponto importante é que essa sensação de medo que a gente vivencia, de insegurança, vai nos dando um desejo por respostas rápidas a essas situações. E como esse medo acaba sendo bastante presente, bastante excessivo, a gente cada vez quer mais resoluções mais punitivas e mais severas, muito simplistas e rápidas, sem considerar essa complexidade para a resolução desse problema.
E, por fim, não menos relevante, o que a Nayara já também começou a falar para a gente, que não tem só esse imaginário dessa grande catástrofe, né? Nessa grande sensação de que a segurança pública não funciona de forma nenhuma. Mas esse processo de seletividade de escolher os fatos acaba fomentando estereótipos e segregação de um grupo de pessoas. E no caso do Brasil, especificamente, a gente está falando de jovens negros de periferia. Então, existe uma construção do locus ideal da criminalidade e qual seria esse criminoso nato, esse criminoso que sempre está colocado como o criminoso ideal, aquele que sempre vai estampar os nossos noticiários. Então, é como uma profecia autocumprida. Né? A gente está sempre procurando a criminalidade nesse locus que deveria ser, né? Que é construído no imaginário social como o locus da criminalidade, então a gente sempre vai estar achando, porque a gente só procura por lá. Então, aí vira uma grande profecia autocumprida. Então, essa fabricação desse estereótipo, desse criminoso nato, esse criminoso ideal, vai reforçar um problema estrutural que a gente tem trabalhado na sociologia há um tempo, que é essa seletividade do sistema policial e penal. Então, para eu fechar aqui a minha fala, eu vim pensando, eu achei num texto essa pergunta, eu achei magnífica com o contexto que a gente está, que e quando a própria segurança pública vira mídia? Né? Quais são os efeitos dos programas, por exemplo, que estão acompanhando as abordagens policiais? Ao vivo, naquele momento, e que o programa vai filmando toda essa abordagem policial, como ela é feita, quais são as etapas. E quando os próprios agentes de segurança estão indo para a internet fazer as suas próprias filmagens dessas situações, isso se torna uma forma de controle da população? Ou é um espetáculo da própria atuação da garantia de segurança? Porque não são, acho que nesse contexto, e aí pensando junto, não são mais esses acontecimentos selecionados pela mídia sobre criminalidade que vão se tornar notícia. Na verdade, a própria atuação é midiática. Então, acho que aqui a gente vai encarar aí como próximos desafios e próximos formas de pensamento esse momento em que a segurança pública em si ela está virando mídia, né? Ela está virando midiática. E para não acabar de uma forma um pouco pessimista ou um pouco catastrófica, vale lembrar das parcerias que a gente tem, né? Entre grupos de pesquisas com veículos de informação, com a mídia, que buscam realmente informar a população dos dados de pesquisas empíricas que vão se atentar para os problemas de segurança pública que hoje em dia a gente vivencia no Brasil e que a gente chama atenção e tenta buscar soluções. E pesquisas que são informadas com muita seriedade e transparência. A gente tem, por exemplo, o Fórum de Segurança Pública, que tem a parceria com o G1, a gente tem sempre o Instituto Igarapé, a gente também tem o Instituto Sou da Paz, sempre nas mídias e fazendo esses consórcios para realmente informar a população sobre os problemas que a gente está enfrentando e está buscando soluções. Acho que é isso, estou aqui para a gente discutir um pouco sobre o assunto. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Isabela, sua fala foi riquíssima. E eu acho que linka muito com o que nos deparamos hoje, principalmente em questão de redes sociais, né? Como vocês comentaram. Antes a gente lidava com revistas, jornais que tinham que passar a noite, e aí chegava o jornal na nossa casa às 6 horas da manhã com a notícia, entre aspas, quente, com furo de reportagem, né? Hoje, imediatamente, a gente se depara aí com um Instagram da vida, ou um Twitter, ou algo do tipo, no qual traz informações, e muitas vezes com essa sede de furo de reportagem, a questão da responsabilidade é deixada de lado. Né? Então, eu vou aqui narrar a pergunta da Aline Houston. Obrigada, Aline, pela participação. Ela diz o seguinte: percebo que a figura do comunicador, em especial nas mídias digitais, passou do jornalista para as pessoas que acessam as redes nas suas próprias páginas. Por causa disso, fala-se muito da propagação de fake news, que na área de segurança acaba afetando a percepção das pessoas sobre a segurança, atuação policial e etc. Qual o papel da mídia em mediar estas questões? Acho que linka tanto com a Isabela como com a Nayara, e aí fiquem à vontade, acho que pode começar pela Isabela, por favor.
Fiquei perdida aqui. Pronto, voltei. Acho bastante interessante. Eu acho que, na verdade, a gente tem enfrentado uma coisa bem nova, né? Que são pessoas que não são especialistas no assunto, acho que não têm uma formação, por exemplo, não são pessoas jornalistas que estão informando a população. Na verdade, virou isso, assim. Acho muito mais fácil a gente seguir uma página de Instagram do que a gente realmente acessar né, um jornal, uma revista, que a gente parte de um pressuposto de que essas pessoas que estão ali tiveram uma formação e têm uma responsabilidade ética da profissão. Então, tudo isso, quando a gente chega em páginas de Instagram, e aqui eu estou falando páginas de Instagram, mas né, a gente tem o Twitter, a gente tem YouTube, são pessoas que não têm essa formação, não estão se inteirando sobre essa questão ética, então a gente acaba realmente lidando com uma questão que é um desserviço à população. Porque se a gente está falando da mídia como uma forma de serviço público de informar a população, a gente precisa informar a população de uma forma bastante pé no chão, sabe? Acho que a gente precisa de entender realmente quais são os problemas que a gente enfrenta hoje em dia de segurança pública, que são problemas sérios e que precisam ser resolvidos. E a gente já tem problema demais para a gente ficar dimensionando problemas que que se tornam supervalorizados. Então, eu acho que hoje tanto acho que uma parte dos especialistas, acho que pesquisadores têm que ocupar esses lugares também, acho que jornalistas precisam ocupar esses lugares, de tomar para si a informação da população. Porque quando a gente deixa tão frágil assim, a gente realmente está contribuindo para uma disseminação de fake news, que é atualmente um grande problema. Acho que se a gente for pensar, né, nos últimos problemas que a gente teve, a fake news tem afetado bastante áreas da sociedade como um todo. E a gente está se informando a população e gerando sensações de insegurança que estão pedindo soluções bastante problemáticas. Assim. Hoje a gente realmente está perdendo o campo. Eu sinto um pouco isso, a gente está perdendo um campo de informação e as pessoas que estão nos informando estão ganhando esse campo e trazendo essa sensação que a gente tem falado, que a gente tentou passar, que é essa sensação de insegurança pública. Obrigada, Isabela. Nayara? Então, inevitavelmente, já pensando de um lado mais estrutural, assim, eu não consigo não pensar nessa questão sem pensar na questão da educação em si, né? Tanto assim, de duas formas, né? Igual Isabela, você já tinha falado mesmo dessa questão das parcerias, né? Assim, a gente precisa trazer a universidade, a academia, o conhecimento, é urgente que a gente... Parece que a gente tem clausurado muito a academia, né? E todo o conhecimento que a gente produz é muito legal, né? E muito importante e muito relevante socialmente. A gente precisa criar formas de tornar esse conhecimento realmente democrático, né? Didático, né? Que amplie as fronteiras do social, assim, né? Pensando de uma, assim, não sei, de uma forma mais estrutural, assim, né? Mas também cabe, acho que a pergunta, assim, né, qual que é o papel da mídia em meio a essas questões, inevitavelmente perpassa a questão da didática, a mídia tem um papel didático também, de ensinar as pessoas como diagnosticar as fake news, né, como, de alguma forma, se livrar dessa problemática, né, e informar de uma forma esclarecedora mesmo do que como funciona, o mal que traz, enfim, como detectar mesmo as fake news, né? Isso a própria mídia é um exercício que deve ser fortalecido, né? Perfeito, Nayara, muito obrigada. E eu acho que é essa questão da espetacularização que vocês comentaram tanto, né? Aquela que a mídia em si, eles querem dar esse furo, eles querem trazer a informação, muitas das vezes recortada, muitas das vezes as pessoas leem ali o título da matéria e quando vão ler o teor é outro, mas existe a espetacularização para buscar, faça com que a pessoa se interesse por aquela informação e assim, até brincando um pouco aqui, quem não tem um grupo de WhatsApp que diariamente não chega uma informação por lá e quando vai a fundo é totalmente descabida.
né? Então, é bem recente esse assunto, esse termo, na verdade, em que se fala em fake news, mas eu acho que sempre ocorreu. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, pessoal, que possa encaminhar aqui no chat para gente? Nayara e Isabela estão à disposição. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez. Foi bem relevante aquele esse assunto, trazendo para o cunho de segurança pública, que é extremamente importante que a gente debata sobre isso, porque é importante também que a gente perceba que a mídia é, de fato, um quarto poder, dizem, né? Não sei se isso está regulamentado, mas eu acredito que seja. E assim, eu só acredito, tá? Como eu falei, é o achismo, mas porque de Alguns fato teóricos apontam, né? os teóricos apontam que, né, não se sabe, mas eu imagino que é o primeiro contato que as pessoas que não são do meio têm sobre aquela informação, né? Isso toma como base. Principalmente agora em época de redes sociais, onde a gente pesquisa em sites sobre determinados assuntos e aí entende sobre algoritmos, e aí começam a aparecer notícias tendenciosas só de um lado do que você estava pesquisando. Então, você vai buscando informações e costuma ter um conteúdo muito raso, né, por conta disso. Enfim, são várias teorias. Já que não temos mais perguntas, eu agradeço aqui mais uma vez Nayara e Isabela, foi de grande relevância para a gente. Opa, o Wellington mandou aqui. Wellington, obrigada pela participação. Quais as subespecialidades da segurança pública sofrem maior influência da mídia? Excelente pergunta. Obrigada, Wellington. Quem pode responder, Nayara ou Isabela? Nossa. Difícil, pegou. Então, mas pensa, olha, até o artigo que a gente escreveu, Isabela, que falava sobre aquele caso, tem alguns casos que às vezes ficam notórios, né? E agora tem um monte de seriado, assim, né? Que vão um pouco mais a Aham. fundo, que já me. Mas sempre tem alguns casos, assim, né? Que tem alguns perfis de gente famosa, ou de classe média, ou não sei, tem. Mas assim, acho que de forma geral, acho que acho que todas as subespecialidades. Pensa, se a gente É. pensar a análise das cracolândias, Eu acho que cada existem uma no momentos. seu. É essa volatilidade que a gente É, fala, né? De chega muito e depois volta. Então, acho que tem momentos que é a prisão. A prisão é a grande questão, então a gente vai falar sobre as questões de prisionais, e aí depois, por exemplo, quando a gente vê chacina sendo feita, então começa a se falar sobre atuação policial, e aí a atuação policial se torna uma grande questão. Acho que vai sendo volátil. E que é isso, né? É essa importância de estar sempre se atualizando para a gente estar sempre nessa constante do medo, da insegurança. Então, acho que vai perpassando cada vez uma não, porque subespecialidade. são vários geradores de agendas, né? Aí, Sim, assim, antes, agora as redes sociais, assim, levantam questões que aí vão ser discutidas e aí vão, né, reverberar nas subespecialidades de segurança pública, assim, né? Ou algum caso de gente famosa, ou o que está acontecendo, assim, aí vai sempre, igual assim, a ideia dos caldos, né? Quando a gente está na praia. exato. É bem isso, assim, né? Sempre vai tendo uma coisa. E aí estão vindo de vários lugares, assim, né? É isso. Aproveitando, o Ellen, desculpa que saiu, Gilian. A mídia social está mais consolidada no discurso da segurança pública ou temos ainda a interferência do tradicional, da mídia tradicional? Eu acho que tem uma interferência porque a mídia tradicional tá em todas as redes, assim. Por exemplo, o Estado de Minas, o jornal O Tempo, tá tudo na rede social também. Então, acho que existe essas duas perspectivas, porque eu acho que a mídia vai se construindo e vai se reatualizando o tempo todo, né? Então, não sei se existe uma colonizando a outra nesse sentido. Acho que uma vai complementando. E eu acho que tem uma grande homogeneidade, assim. Acho difícil hoje a gente ver uma coisa muito distante da outra. Acho que existem pautas muito homogeneizadas. Uma acompanha a outra, né? É, Quando as mais tradicionais vão puxando, né? Daí todas as outras vão acompanhando, o contrário também, né? Desculpa, eu estava no mudo. O Gilian complementou que percebe que um discurso mais alarmante é na busca
de likes de YouTubers e derivados do que uma explicação lógica da segurança pública. Exatamente. Exato. É bem isso mesmo. É bem a busca dos likes. É por isso que eu falei da questão do algoritmo, né? Dessa percepção por conta de redes sociais, em busca de like, seguidor. As pessoas tendem a querer o furo de reportagem ou uma linguagem mais banalizada em prol de mais seguidores mesmo. E aí esquecem da responsabilidade que a mídia tem. Pensando a mídia como mercado, né? Como geradora de lucros. Então, não é simplesmente um lugar de neutralidade, é um lugar perpassado por questões financeiras também. Então, fazer algo completamente chamativo, às vezes, é muito mais interessante do que realmente apresentar uma construção lógica do acontecimento em si. É muito mais legal, assim, mexe muito mais com a comoção da população, com a paixão, com as questões, do que a gente apresentar questões lógicas do que está sendo feito. Acho que é isso mesmo, assim. E também interesses políticos, né? E pensa nesses episódios de segurança pública, principalmente estão ficando mais notáveis, assim, né? Quantas pessoas não saem desses casos, né? Ou das atuações e vão para o setor político, assim, só como um exemplo, né? Aí o advogado, o delegado, que ficou famoso, mais conhecido, ou também, enfim, isso também tem muitas questões, muito poder político envolvido, né? Além do econômico. Uhum. Perfeito. O Wellington voltou complementando a pergunta capciosa que ele nos voltar, fez. Voltando aqui, quais as subespecialidades da segurança pública sofrem maior influência da mídia? E aí ele complementou, né? Por exemplo, quais são essas subespecialidades? Polícia investigativa, polícia ostensiva, segurança contra incêndio e pânico, fiscalização, monitoramento e educação para o trânsito. Enfim, se vocês têm esses dados, né? De quais subespecialidades sofreria mais? Eu não tenho dado, eu tenho achismo. Eu acho que pensando aqui, a gente sempre pensa no. Né, acho que a polícia ostensiva está mais em contato com a população, né, de uma certa forma. Então, acho que ela está ali sendo noticiada de uma forma mais cotidiana e mais frequente. Mas, por exemplo, a polícia investigativa vira notícia sempre que a gente tem um homicídio, por exemplo, um homicídio de grande repercussão, a gente está falando sobre a polícia investigativa. Então, acho que. E aí é totalmente a minha opinião, não tenho dado nenhum, mas eu acho que vai um pouco nesse sentido. Nayara, o que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Né? Mas assim, né? Os debates da área mostram isso mesmo, né? Quem está na ponta é que vai ficando mais visível. E aí, interessante até que com a repercussão na mídia vai abrindo espaço até para a gente conhecer o trabalho de outras pessoas, assim, de como funciona assim, todas as funções das polícias, né? Os ciclos policiais, todos os agentes, os juízes, os promotores, né? Pensa no caso, pensando, por exemplo, esses novos seriados agora sobre a cobertura dos casos mais famosos, assim, né? Aí mostra como funciona o júri e o advogado de defesa e tal, e todo o processo, assim, né? Então, de uma forma, aqueles que estão na frente, né? Eles acabam, né? Angariando mais essa visão, só que com os processos, né? Do jeito que vai sendo noticiado, até surge como matéria, vai virando pauta o trabalho das outras agências, assim, né? Exatamente. Agora, a última, que é a do Gilian, devido ao horário, a gente vai fazer aqui a última questão. O que vocês acham do ciclo completo de polícia? Funcionaria no Brasil? Após a Lei Federal 13.675 de 2018, não temos o boletim único aplicado. Então, a gente tem polícias, isso daria outro debate. Nossa, outro debate mesmo. Eu estava assim, aqui tentando pensar sobre isso, pensar questões de responder mídia, instantaneamente é complicado, assim, né? Isso depende de uma análise melhor embasada, assim, né? Mas é o que, assim, se discute muito na sociologia da segurança pública brasileira, né? É um grande tema de estudo, assim, né? Tem vários vieses, assim, né? Que falam acerca de ser do ciclo completo ou não, enfim, né?
Acho que até pensando, a gente pensa também na polícia, na integração das polícias. Agora a gente está tendo agora a polícia penal, né? Que se tornou uma polícia, que ganhou esse reconhecimento. Então, acho que a polícia é sempre um tema importante para a sociologia, principalmente quando a gente está falando sobre segurança pública, e é sempre um debate a ser mobilizado e ser pensado. Então, acho que isso daí a gente abre uma outra discussão ampla e longa sobre esse tema, sobre como é essa integração e depois esse ciclo básico, esse ciclo completo da polícia, né? Porque para falar da integração, das possibilidades de integração, aí você tem que pensar de como, as dificuldades para essa mudança nas polícias, nas instituições. Enfim, Exato. acho que é um tema para o nosso próximo debate. Mas é bom, boa pergunta. Perfeito, obrigada, Juliana. Então, gente, devido já ao o horário, queria agradecer mais uma vez a Isabela, Nayara, queria agradecer aqui ao nosso quórum, que se manteve estável durante todo o webinar. A gente está fazendo uma série de webinars, como eu falei no início, então acompanhe as redes, as redes sociais do IDP e os e-mails que a gente envia nossos informes, né? Esperamos vê-los aqui novamente. Muito obrigada pela participação, fiquem de olho aí nos próximos, que a gente traz muito conteúdo bacana. E quem sabe agora falar também sobre um webinar sobre o ciclo completo de polícia. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo, mais uma vez, e boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada.